e ao total ela ficou 24 anos presa no porão da sua própria casa. Oi gente, tudo bem com vocês? Sumi essas semanas, eu tava aproveitando bem o Natal, o Ano Novo, então voltei pro canal novamente. E no vídeo de hoje eu pensei em fazer uma coisa diferente. Eu ia dar dicas de filmes de suspense pra vocês, mas alguns amigos meus me falaram para explicar uma história que aconteceu em Amsterdã, na Áustria, sobre uma menina chamada Elisabeth Fritzl. E eu pensei se eu contaria aqui pra vocês e eu decidi contar. Semana que vem eu juro que eu faço ideias de filmes de suspense pra vocês. Mas hoje eu vou contar a história da Elisabeth Fritzl e essa história é muito antiga, mas veio à tona hoje, nessas últimas semanas no TikTok, é o que mais fala sobre. Então eu vou explicar um pouco sobre essa história pra vocês, porque é uma história muito interessante. E eu vou falar e explicar pra vocês o que aconteceu em Amsterdã, na Áustria, com Elisabeth Fritzl. Elisabeth tinha 18 anos e ela morava com seus pais e seus 7 irmãos em Amsterdã, na Áustria. Seu pai era Joseph Fritzl e a sua mãe era Rosemary Fritzl. O pai dela era engenheiro, ele trabalhava todos os dias lá embaixo no porão. Era onde ele trabalhava, ele não deixava ninguém entrar no porão dele, era uma coisa que só ele entrava. Elizabeth era uma menina muito calma, tímida e muito quieta. Ela era muito envergonhada, ela tinha bastante vergonha de falar sobre garotos, meninos. Já na idade dela, já teria namorado, mas ela não tinha e não gostava de falar sobre isso com suas amigas. E ela não falava sobre isso com suas amigas porque ela era abusada fisicamente, psicologicamente e sexualmente de seu próprio pai, Joseph Fritzl. E ela sofreu esses abusos desde os seus 9 anos, se eu não me engano. A pesquisa fala que era antes ou dizem que foi depois, mas o que eu encontrei foi que ela era abusada desde os seus 9 anos de idade. Elizabeth é uma menina muito estudiosa e por causa dos abusos do pai dela, ela começou a ir mal na escola. Então, todo mundo achou estranho, mas ninguém fez nada. Ela já tinha chegado a fugir de casa, mas encontraram ela depois de alguns dias. Ela e uma amiga dela tinham fugido. Ninguém perguntou pra ela por que ela queria ter fugido da casa. No dia 28 de agosto de 1984, Elizabeth estava em casa com seu pai e ele pediu para ela descer até o porão com ele, uma coisa que ela nunca tinha feito, porque ele proibia seus filhos de entrar lá embaixo. Mas ele pediu para ela entrar lá embaixo com ele para arrumar uma porta. Eles consertaram a tal porta. Então Elizabeth estava subindo as escadas. Então Joseph puxou a sua filha para trás e colocou um pano com éter no nariz dela. Ela desmaiou automaticamente e ele prendeu a sua própria filha em um suposto cativeiro. Como essa casa era uma casa mais antiga, ela tinha um espaço no subsolo onde ele onde ele trabalhava, e ele era um grande engenheiro muito conhecido na cidade. Então ele foi lá e construiu um suposto cativeiro. Esse cativeiro que ele prendeu a sua filha tinha um banheiro pequeno, tinha uma cozinha, uma televisão, tinha energia, tinha água, tinha 2 quartos, uma de cama de casal e duas caminhas de solteiro. Então Joseph prendeu sua filha lá dentro, subiu pra cima da casa e fingiu que nada tinha acontecido. Ele fingiu que não tinha visto nada, que ele não tinha visto sua filha sair embora. E ele falou pra mulher dele que a filha não estava mais em casa, ele não viu Elizabeth ter saído de casa. Esse lugar que ficava no porão, debaixo do subsolo, era um lugar muito escondido que Joseph construiu. Ele construiu esse lugar depois que a casa foi comprada, então ninguém conhecia esse lugar, só ele entrava no porão, só ele tinha conhecimento desse lugar, e ele prendeu sua filha lá dentro, e até chegar nesse cativeiro tinha 5 portas, e nesse quartinho onde ela estava, era 5 portas até chegar nela. Era uma porta eletrônica digitada em senha. Então só ele também sabia a senha, não tinha como fugir. E todas as paredes eram cobertas de isolamento acústico, então mesmo se ela gritasse, ninguém escutaria ela. A sua mãe chegou em casa e viu que a sua filha não estava, achou muito estranho, porque a sua filha estava em casa. Então ela ligou para a polícia falando que a sua filha tinha desaparecido. A polícia fez as rondas, procuraram e não acharam. E seu pai fingindo que nada tinha acontecido e como se ele não soubesse de nada. A polícia procurou ela por mais ou menos um mês
Então a família começou a se preocupar muito, a família procurava ela em tudo que era canto, a família dela procurava ela. Como o pai de Elizabeth estava vendo que a situação estava muito complicada, ele desceu lá embaixo no porão, naquele cativeiro, e pediu para sua filha escrever uma carta para a família falando que estava tudo bem, que ela queria ter fugido. Ela fugiu porque ela quis. A família achou muito estranho porque ela estava bem com a família, mas ela quis fugir. Então ela escreveu essa carta para a família, a mãe dela viu que era a letra dela, acreditou e ficou um pouco mais calma com essa situação. Ela achou que a filha dela tinha sido sequestrada ou sido roubada, mas quando ela leu a carta, ela viu que a sua filha estava bem e que ela tinha fugido porque ela queria, mas na verdade ela estava debaixo da casa deles, presa pelo seu próprio pai. O pai de Elizabeth abusava dela todas as noites, ele falava que ia trabalhar lá no porão e abusava da sua própria filha, sofrendo todos os dias abusos do pai. Tinha vezes que Joseph dormia com a sua própria filha, dormia agarrado com ela e ela querendo fugir e nunca dava certo. O lugar que Elizabeth ficava era muito pequeno, era 60 metros quadrados, era um lugar minúsculo e ela tinha que viver lá dentro, sem ver a luz do sol, sem nada. Ele levava comida para ela, mas não deixava ela sair de jeito nenhum. Joseph, nos primeiros 9 meses, deixou sua filha acorrentada na cama, porque ele tinha medo de ela tentar fazer alguma coisa. Depois de 9 meses, ele soltou ela para fazer coisas mais horríveis com ela, no caso, abusar dela, bater nela, escravizar ela mesmo, fazer ela como um brinquedo para ele. Passou anos e Elizabeth continuava debaixo da casa deles e ninguém desconfiava, ninguém sabia. Então Elizabeth passou 2 anos debaixo da casa dele. De tanto ela ser estuprada, ela começou a ter filhos do próprio pai. Ao total, ela teve 7 filhos do próprio pai e um desses filhos morreu de parada respiratória. Esse filho que tinha morrido de Elizabeth teve uma parada respiratória e o pai dela não levou para o hospital, então a criança acabou falecendo. A Elizabeth estava nos 60 metros quadrados daquele minúsculo quarto. Então Elizabeth viu que estava muito apertado dentro daquele cativeiro com aquelas crianças. Então ela pediu para Joseph levar 3 dessas crianças para cima da casa. Ele fez a Elizabeth escrever mais umas 3 cartas falando que ela não estava conseguindo cuidar dessas crianças e era para os avós cuidar. Então, essas 3 crianças tiveram uma infância normal, em uma vida normal, e aquelas outras 3 crianças estavam lá embaixo, junto com a mãe, presas desde que nasceram, sem ter visto a luz do sol, sem ter brincado na rua, então ficaram lá por muito tempo mesmo. Elizabeth teve todos os seus filhos sem nenhuma ajuda e sem nenhum médico, então eram 7 crianças que ela tinha tido com o seu próprio pai, e ela não teve ajuda para tirar essas crianças dentro dela, ela sofria muito. Essas crianças eram todas desnutridas porque elas não tinham vitaminas no corpo, melanina, elas não tinham aspecto, elas eram pálidas, elas eram muito pálidas porque elas nunca tinham ido para fora. Os dentes deles eram sempre muito danificados, sempre cheios de cárie. Passou muito tempo, gente. Elizabeth continuava sofrendo, continuava sendo abusada e passava o dia inteiro vendo televisão. Aí de noite o pai dela chegava e o pai dela prendia as crianças dentro de um quarto e abusava da filha no outro quarto. E ao total ela ficou 24 anos presa no porão da sua própria casa. Ela ficou lá por 24 anos, gente, é muito tempo, sofrendo abusos do pai, é muito horrível, não para na minha cabeça que isso aconteceu de verdade, sério. Os policiais que depois descobriram esse caso somaram que ela sofreu abusos sexuais do pai dela mais ou menos 3.000 vezes nesses 24 anos. Então Elizabeth, com aquelas 3 crianças lá embaixo da casa dela, uma das filhas mais velhas dela ficou doente, começou a ficar muito doente, ela adoeceu muito. A menina não tinha mais forças, ela estava desnutrida, ela não tinha vitaminas no corpo dela. Então ela implorou para Joseph levar sua filha para o hospital porque ela não aguentava ver sua filha sofrendo daquele jeito. Joseph levou a filha dela para o hospital, jogou na frente do hospital e deixou a menina lá. Os policiais pegaram a menina, viu que ela não tinha nenhuma vacina, ela não tinha histórico no hospital, ela era como se não existisse. Elizabeth ficou apavorada e pediu para Joseph levar ela para o hospital e ela implorou muito para ele que ele deixasse ela ir. Então Joseph deixou ela ir até o hospital, mas a condição de ela voltar
para casa depois que ela ter ido lá e falar sobre a filha dela. Então ela chegou no hospital. Então todo mundo achou muito estranho Elizabeth chegar assim do nada, pálida, com a pele horrível, chegar assim do nada no hospital, mal vestida. Então botaram Elizabeth numa sala separada e fizeram várias perguntas para ela. Por que ela tinha feito isso com a filha dela? Por que a filha dela estava tão em mau estado? Elizabeth não sabia o que falar, então ela não contou quase nada para os policiais. Então os policiais ameaçaram tirar a filha dela se ela não falasse, porque ela estava fazendo maus tratos com a filha dela. Então Elizabeth falou com os policiais e falou para eles que ela só contaria se o pai dela fosse preso e ela nunca mais visse o pai dela. Os policiais concordaram que ela nunca mais iria ver o pai dela e ela contou tudo o que aconteceu durante esses 24 anos presa no porão da casa deles. Os policiais ficaram em choque, obviamente, correram até o local que ela tinha dito, encontraram aquelas 2 crianças presas dentro daquele cativeiro. Os policiais tiraram os 2 filhos que estavam presos ainda. Eles nunca tinham visto um sol, eles nunca tinham visto um céu, então eles reparavam tudo que havia na terra, eles olhavam com aquela admiração, porque eles nunca tinham visto isso antes, só na televisão. Então, Joseph foi preso, óbvio, né, gente? Ele foi preso, tá em prisão perpétua. Elizabeth e seus filhos ficaram em uma reabilitação para conseguir viver de novo, porque eles tinham ficado muito tempo preso. E ela e os filhos dela trocaram de nome para preservar a identidade deles, para ter uma vida normal, sem paparazzi. No ano de 2008, Elizabeth foi solta do cativeiro e até hoje ela vive uma vida normal, ou tenta viver uma vida normal. Essa história aconteceu sim de verdade, é uma história que aconteceu na Áustria, em Amsterdã, então é verdade sim. As fontes que eu peguei para fazer esse vídeo para vocês, eu peguei no canal da Jaqueline Guerreiro e nas pesquisas do Google e numa reportagem da Globo, eu também peguei algumas coisas lá. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais história, deixa o like. Escreva aqui nos comentários se vocês querem que eu explique mais alguma história pra vocês. Me sigam no Instagram, porque eu sempre tô postando coisinhas muito legais lá. Se inscreva agora no canal e ative o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que eu vou postar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau! Como pai, como Elizabeth, como pai dela, como Joseph ficou muito... Elizabeth sofreu muito, ela teve... o pai dela, prenderam o pai dela e botaram em prisão perpétua. E prenderam o pai dela, botaram em prisão perpétua. Chegaram